Essa é uma manhã especial. É uma manhã muito especial. E eu alegro meu coração de, junto com os meus irmãos, junto com você, nós estarmos reunidos nesse lugar para adorar a Deus. Eu espero e desejo no meu coração que realmente você venha abrir a sua mente, abrir a sua alma, abrir o seu coração para tudo aquilo que Deus quer ministrar nessa manhã. Eu sei que se você chegou até aqui, se você decidiu sair da sua cama quentinha, sair do seu lugar, da sua casa para estar aqui, é porque você deseja mais de Jesus. Então que nessa manhã o Espírito Santo ele possa tocar o seu coração. Hoje nós estamos indo para a última parte da nossa série, para o último elemento da nossa série, para a última ferramenta da nossa série, que é a espada do Espírito. E esse elemento ele é tão importante, e é por isso que eu creio que essa manhã é uma manhã de cura, por isso que eu creio que essa manhã é uma manhã de renovação, por isso que eu creio que essa manhã é uma manhã de libertação, por isso que eu creio que nessa manhã, essa é uma manhã do Espírito Santo falando algumas coisas ao seu coração, que talvez você até hoje não ouviu, mas que vai tocar na sua vida, e que vai cortar, e que vai ministrar de uma forma diferente, amém? Glória a Deus. E por que também essa manhã é uma manhã especial? Porque essa manhã é uma manhã de ceia. A ceia é um selo da vitória de Jesus. Na cruz Jesus levou os nossos pecados. Na cruz Ele levou as nossas dores. Na cruz Ele levou as nossas aflições. Na cruz Ele nos reconciliou. E como a Debbie disse lá na primeira mensagem, na mensagem de introdução a essa série, eu não sei se você lembra, e hoje em alguns momentos eu vou recapitular algumas coisas, mas na primeira mensagem dessa série, ela falou que nós não podemos olhar para o campo, porque a nossa série é firmes no dia mau. Nós não podemos olhar para a batalha, nós não podemos olhar para situações do olhar buscando lutar pela vitória. Nós temos que ter a consciência que nós lutamos de uma outra posição. Nós lutamos num lugar de vitória. Nós lutamos na perspectiva da vitória. Amém? Abra sua Bíblia em Romanos 8, 33 ao 39. Romanos 8, os versículos 33 ao 39. A Bíblia diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu vou ler de novo o versículo 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, quando nós estamos falando de batalha, quando nós estamos falando de guerra, nós já somos mais do que vitoriosos. E por que isso é importante? Você já viu alguma vez algum campeão, quando é consagrado campeão, ele ficar com cabisbaixo? Ele sair triste? Ele sair envergonhado? Sabe qual é o problema? O problema é que muitas vezes nós, como cristãos, que somos mais do que vencedores, sabe? Que temos o título na mão, ao invés de nós celebrarmos, de as pessoas olharem para nós e elas verem um sorriso, de as pessoas enxergarem em nós a glória de Deus, elas não enxergam essas pessoas que são campeãs. E é por isso que nós precisamos entender, se nós estamos na perspectiva da vitória, nós temos que ter alegria. Nós podemos e nós vamos passar por lutas, aflições, mas nós já somos
mais do que vencedores. E isso é mais do que suficiente. Obrigado. Para nós nos alegrarmos. Isso é mais do que suficiente para nós sorrirmos. Isso é mais do que suficiente para nós declararmos que em Cristo nós podemos todas as coisas. Agora abra sua Bíblia no nosso texto-chave, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Paulo diz assim: e finalmente, a última coisa que eu estou dizendo, preste atenção, a última coisa que eu estou falando nesse livro: meus irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Não diz tomai uma peça da armadura, mas diz tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto, vigiando, com toda perseverança e súplica de todos os santos. Então aqui, Paulo está dizendo que nós precisamos nos vestir de toda a armadura. Que se nós queremos permanecer firmes no dia mau, nós precisamos nos revestir com todas as peças da armadura. E por último ele fala sobre a espada do Espírito. O soldado romano, quando ele ia para a luta, se você for estudar, você vai ver que ele tinha várias espadas. Ele não tinha um único modelo de espada. Mas a espada que Paulo está falando aqui, a espada a qual Paulo está fazendo referência, era a espada, analogia. Essa ela era a espada mais perigosa que o soldado romano possuía. Porque ela era uma espada feita para literalmente despedaçar o inimigo. Ela era uma espada para corpo a corpo, para luta frente a frente, para luta cara a cara. E eu quero que você repare algo. Quando Deus ele dá a palavra dele para mim e para a sua vida, para nós usarmos ela como uma arma, como uma espada, Ele queria que você usasse isso no combate cara a cara contra o inimigo. Ele não te deu a espada do Espírito para você usar à distância, mas Ele deu a espada do Espírito para que você tivesse cara a cara com o inimigo e pudesse derrotar ele. Deus já deu para mim e para você tudo que nós precisamos através da espada do Espírito, para ser mais do que vencedor, para vencer a luta contra o diabo, a luta contra a nossa carne, a luta contra o nosso eu. E Ele usa essa espada como uma ferramenta no mundo espiritual, para que aquilo que está acontecendo e ocorrendo no mundo invisível, nós venhamos a alcançar a vitória lá, e ela venha se concretizar naquilo que nós estamos enxergando. Muitas vezes aquilo que eu e você, nós estamos encontrando e enfrentando aqui fora, não é realmente o que de fato, de verdade nós estamos enfrentando. E aqui está o grande problema do cristão. Muitos cristãos ficam presos a situações ao seu redor. Muitos de nós ficam presos àquilo que está acontecendo.
E na maioria das vezes nós nos utilizamos de armas naturais para vencer lutas que são espirituais. Mas a palavra diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas ela é contra hostes, principados e potestades. É aqui que muitos de nós perdem, é aqui que muitos de nós é derrotado. Mas que nessa manhã eu e você nós venhamos entender que guerras espirituais se lutam no mundo espiritual. Cara a cara, frente a frente com o adversário. É por isso que a Bíblia vai dizer lá em Tiago, capítulo 1, versículo 20, que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Entenda uma coisa, coisas físicas não resolvem nada no espírito. Para lidar com problemas espirituais, eu e você, nós precisamos de soluções espirituais. E essa vitória e essa luta espiritual, ela acontece através e com a espada do Espírito. Entenda uma coisa, a espada é do Espírito. Mas Ele concedeu a mim e a você. A espada é dele, mas Ele colocou nas nossas mãos. Então a Bíblia fala que essa espada é a palavra de Deus. Essa espada, que vai também ter uma referência, mais tarde eu vou falar sobre ela, uma espada de 2 gumes, ela é a palavra de Deus. E recapitulando, a primeira palavra que nós falamos sobre o cinturão da verdade, sobre o cinto da verdade. Toda vez que a Bíblia cita a palavra de Deus, no original, existem 3 referências, 3 distinções para a palavra de Deus. A primeira delas, no original, é grafé. Grafé vem do inglês graphic. Ou seja, é a palavra escrita, é os pergaminhos, é aquilo que está escrito, é o literal. Toda vez que você lê a Bíblia, e você lê um versículo que fala sobre as Escrituras, quando a Bíblia cita Escritura, a Bíblia está fazendo referência ao grafé, a palavra escrita. E lá em 2 Timóteo, capítulo 13, versículo 16, a Bíblia vai falar assim: toda a Escritura, todo o grafé, é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Então, toda vez que você ouvir na Bíblia um texto que fala referência às Escrituras, ali a palavra tem esse significado. Grafé, graphic, a letra, aquilo que está escrito. A segunda referência que eu falei na palavra do cinto da verdade é o Logos. E o Logos ele vai além do grafé. O Logos ele vai além da Escritura. Por quê? Porque ele é a mensagem viva. O Logos significa razão. O Logos significa opinião. O Logos é o livro. O Logos significa o verbo. Jesus é o verbo. Então, quando nós ouvimos falar em Logos, nós estamos falando dessa mensagem que não é só escrita, mas que ela é uma mensagem viva. E é por isso que nós temos que ler a Bíblia, é por isso que nós precisamos estudar a Bíblia, é por isso que nós precisamos nos encher e aprender mais da Bíblia, para conseguir mais do Logos de Deus. Em João 5,24, diz: quem ouve a minha palavra, quem ouve o meu Logos, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E em terceiro lugar, que é a mensagem de hoje, nós temos o rema. O rema é aquela palavra que ela vem da palavra respiração. Ela significa falar, ela significa declarar, ela significa revelar algo. Ela é uma palavra declarada, ela é uma palavra vinda do Espírito Santo.
Ela é uma palavra revelada pelo Espírito Santo. Ela é uma mensagem específica. É algo que Deus fala para você no momento único. É algo que o Espírito Santo fala para você em momentos particulares que você entende. E você olha para você mesmo e não é aquilo que a letra fala. Não é aquilo que está no grafé. Mas é algo que vem como uma revelação. Sabe quando você ouve uma palavra, ou às vezes mesmo quando você ouve uma mensagem, e parece que aquela mensagem falou de uma forma como você nunca tinha ouvido antes. Isso é a palavra rema entrando no seu coração. É uma revelação do Espírito Santo. É algo que está além da mensagem viva. É algo que o Espírito Santo está revelando para a sua vida. Para um momento específico, talvez para um momento que você precisa de uma palavra de vitória. No momento que você precisa dar um passo. É nesse momento que a palavra vem revelada, a espada do Espírito, a palavra rema vem e revela e salta aos seus olhos. Entenderam a diferença? Então, para ficar mais claro, o rema é uma declaração do Logos, ou seja, uma declaração da mensagem que veio através do grafo, através daquilo que estava escrito. O rema é uma declaração daquilo que eu li, daquilo que se tornou vivo e que estava escrito. Então, para eu e você, nós vencermos o inimigo no dia de batalha, no dia de luta, não basta nós sabermos o texto. Não basta nós conhecermos as Escrituras. Nós precisamos, cara a cara, frente a frente, declarar a palavra. Nós precisamos, cara a cara, frente a frente com as situações, profetizar a palavra. Profetizar o rema. A situação está difícil. Deus, eu creio que tu levou contigo, Jesus, tu levou contigo toda a enfermidade. Jesus, tu é mais, e em ti eu sou mais do que vitorioso. Eu declaro a palavra. Eu não declaro a condição, eu venho com uma palavra rema. Entenda uma coisa, a palavra rema nem sempre é algo somente que está além do que aquilo que a mensagem foi escrita. Mas quando eu estou declarando, ou seja, minha boca está aberta falando do Logos, eu estou declarando uma palavra rema. E um rema, ele é tão poderoso, porque quando o Espírito Santo, ele fala algo sobrenaturalmente, para você, para mim e para você, quando o Espírito Santo, ele desperta algo da Bíblia em nós, de uma forma sobrenatural, nós somos transformados. As experiências de transformação na minha vida, mais profundas que eu tive, quando de fato e de verdade eu tomei posicionamentos, foi quando eu ouvi o Espírito Santo falar palavras e trazer palavras Logos, e então o Espírito Santo, com muito amor, vai lá dentro, eu começo a declarar, ele começa a me transformar, e aquilo que era de uma forma, começa agora a ser de outra forma. Então, o Logos, ele está no cinturão da verdade, mas o rema está na espada do Espírito. E que eu e você precisamos entender é que o Logos e o rema, eles sempre andam juntos. Eles não andam separados. Por que isso é importante? Porque talvez você vai receber palavras que você vai achar que são palavras rema, mas contradizem as Escrituras. Talvez você vai nessa vida receber conselhos, que você vai achar que são conselhos baseados na palavra, mas de fato e de verdade muitas vezes não estão alinhados com as Escrituras. Então, se eu não conheço, eu estou vulnerável. Se eu não conheço Logos, eu estou vulnerável a mudar o meu pensamento. Olha o que diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus, Jesus, ele não se contradiz. Em Deus não tem mudança nem sombra de variação. Então, nós precisamos conhecer, e é por isso que o Logos sempre vai estar alinhado com o rema.
Quando eu e a Debbie nós estávamos separados, eu ouvi conselhos de pessoas de Deus, e eu creio que eles são pessoas de Deus. Mas eu ouvi conselhos baseados na carne, como por exemplo, olha, Jackson, te arruma bem, posta uma foto. Ouvi de pastores, de pessoas de Deus isso, que ela vai sentir ciúmes. Quero dizer uma coisa, meu querido, ciúmes é uma obra da carne, ciúmes pertence à carne. Se eu ouço essa palavra como uma palavra rema, eu vou ter uma atitude natural errada. Agora, quando eu vou para a palavra, e a palavra diz que o papel do homem é purificar e santificar a esposa através da palavra, que o papel de mim e de você, homem, é purificar e santificar a nossa esposa, eu começo a declarar no mundo espiritual, mesmo que meus olhos não enxergam, eu começo a declarar, a minha esposa ela é assim. A minha esposa é uma mulher de Deus. A minha esposa é tudo aquilo que a Bíblia fala sobre ela. A minha esposa ela é amada. A minha esposa ela é abençoada. A minha esposa é isso, é aquilo. Mas tem muita gente querendo tomar atitudes naturais, achando que é uma palavra rema, e sendo frustrados na hora da batalha, e sendo derrotados. Então cuide com os conselhos, mas primeiro busque a verdade da palavra. Porque se você não revestir e não colocar o cinturão da verdade, você lembra o que acontece? Toda a armadura cai. Não viva só de palavras remas. A palavra rema é uma bênção, mas você precisa conhecer o Logos para poder então receber e absorver o rema. E também poder ser boca de Cristo para a vida de algumas pessoas que precisam ouvir o rema. Então não entregue coisas da sua cabeça, entregue coisas que Deus está mandando e que se confirma na Bíblia. Amém? E como eu e você então nós obtemos o rema? Como nós vamos obter essa palavra? Como nós vamos obter a espada do Espírito? Em primeiro lugar, buscando na palavra. Buscando no Logos, conhecendo a mensagem. Comece, e essa é uma prática que eu acho que é uma prática difícil, mas ela é a prática correta. Comece a partir de hoje, quando você estiver em determinadas situações, você está irado, pegue a Bíblia e comece a buscar o que Deus fala sobre a ira. E aí, diante disso, comece a declarar, comece a profetizar. Então comece a olhar para a Bíblia não como um texto ou um livro que você lê para ter um conhecimento. Comece a olhar para esse livro, para a Bíblia, que ela é viva e eficaz, como algo vivo e eficaz, aonde quando eu estou passando pela situação, eu busco nela as respostas, e diante das respostas dela, eu começo a declarar, eu começo a profetizar, eu começo a fazer com que a espada seja desembainhada e comece a atingir o alvo. Segundo, busque revelação do Espírito Santo. E o Espírito Santo ele revela através de sonhos, ele revela através de visões, ele revela através de palavras. Só que se eu e você nós queremos ter mais, nós precisamos buscar. Esse é o nosso papel. Então busque, ore a Deus, Deus fala comigo. A Bíblia diz que Deus dá aos seus enquanto eles dormem. Enquanto nós estamos dormindo, em Deus nós estamos repousando, nós estamos descansando. Você já parou para pensar nisso? Eu não sei você, mas o meu ócio criativo, o momento que mais, se eu tivesse que colocar assim, que eu entendo que eu consigo criar, porque eu sou do momento de criação, é quando eu estou descansando. É quando a minha mente não está em outras coisas. É quando a minha mente está ali naquele lugar de descanso. E Deus conhece, Ele nos criou. Então Ele nos conhece. Então enquanto eu e você nós dormimos, Deus fala assim. Comece a anotar os seus sonhos, comece a anotar as visões que Deus dá para você. É o próprio Espírito Santo, muitas vezes falando, alertando, então Deus dá. E assim nós obtemos o rema de Deus. Não vem através daquilo que estava escrito, vem através de uma revelação também. João 14, 26, a palavra diz assim:
Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha só, Jesus falando, o Consolador vai vir. Ele vai vir, ele vai fazer vocês lembrar de tudo quanto eu tenho dito. Agora presta atenção nisso. O que ele diz? Que o Espírito Santo ia fazer lembrar daquilo que ele havia dito. Se eu e você não conhecemos, ou se nós não ouvimos o que Cristo, o que Deus tem falado, nós temos como receber a revelação do Espírito Santo? Como Ele nos lembrar? Você consegue ser lembrado de algo que você não viveu? Eu e você, nós não conseguimos ser lembrados de algo que nós não vivemos. Então, se eu não conheço, o Espírito Santo não consegue me lembrar. Porque Ele vai lembrar do quê? De algo que eu nunca ouvi? Jesus está falando, olha só, eu vou ir ao Pai, mas eu vou deixar o Consolador e Ele vai lembrar vocês. Só que para Ele lembrar vocês tiveram que aprender comigo, vocês tiveram que caminhar comigo, vocês tiveram que estar comigo. Então agora eu posso lembrar através do Espírito Santo. Agora eu posso vir com a palavra rema, porque, e aí quando eu vier, vocês vão declarar ela. E por último, a prática do ouvir. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E não só ouvir a palavra de Deus, mas começar a buscar ouvir o Espírito Santo. Gente, nós precisamos ouvir o Espírito Santo. Nós precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. E volta, o Espírito Santo faz trazer, lembrar. Quantos aqui já tiveram situações assim, que são em determinado local, em determinada situação, e vem aquele versículo na mente? Às vezes, muitas vezes, quando eu estou ministrando aqui, pregando, muitas coisas que eu falo, e eu acho que a grande maioria dos pregadores é assim. Quando pede para repetir, eu não sei mais, porque foi algo que foi da hora. Foi algo que o Espírito Santo trouxe e mandou. Eu quero que tu fale isso, fala sobre isso agora. Por quê? Porque talvez existiam necessidades, porque Ele queria trazer uma palavra rema para alguém. Então a maioria das coisas que muitas vezes nós estamos pregando, não são coisas que estão escritas no esboço. São coisas que o Espírito Santo vai falando, é a palavra rema sendo entregue. E assim Ele também faz na minha e na sua vida. Quando nós paramos para ouvir, Ele vem como uma voz suave e fala ao nosso coração. E aí nós temos convicção, o Espírito Santo está falando comigo, eu preciso falar isso. Então nós precisamos entender desse poder do rema. O rema, ele é muito poderoso. Na criação, todo o universo estava pronto. Imagina assim, a gente não sabe quando Deus começou a criar. A Bíblia não fala quanto tempo levou para Deus começar a criar o universo. Porque Deus é soberano, Ele existe desde o início de todas as coisas. Então, a criação estava aguardando. E daí Deus vem. E o que Ele faz? Ele declara o rema. Haja luz. Bum. O poder do rema. Ele vem e Ele declara. Por que será que Deus declara? Se Deus que é Deus, Ele declara. O que eu e você precisamos fazer no dia da guerra, no dia de batalha? Declarar. E aí toda a criação ela é formada. E aí lá em Gênesis 3, o que acontece? Adão e Eva, eles estão no jardim. E o diabo, ele vem, a serpente vem e confronta e põe em xeque a palavra declarada. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 3, dos versículos 1 ao 4. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, olha o que ela disse, olha o que o diabo disse. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Vou repetir. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Aqui o diabo vem e confronta a palavra de Deus.
E por que será que o diabo trouxe isso à tona? Por que será que ele trouxe essa palavra? Porque ele sabia que se ele conseguisse bagunçar a mente de Eva e de Adão, a palavra de Deus, conseguisse bagunçar a palavra de Deus na vida deles, isso também bagunçaria a identidade deles. Isso iria confundir eles. E nos dias de hoje nada disso mudou. O diabo ainda continua confrontando e trazendo muitas vezes a palavra de uma forma muito sorrateira e astuta, para confundir a nossa identidade como cristãos, para confundir a nossa identidade como filhos de Deus, para confundir a nossa identidade daquilo que Ele tem feito, para que nós venhamos a ser controlados pelas circunstâncias, para que nós venhamos a ser controlados pelas situações. Mas quando eu e você, nós colocamos a palavra de Deus dentro das nossas vidas, quando nós deixamos o poder da palavra de Deus agir em nós, eu quero dizer uma coisa: Satanás, ele não tem medo das suas palavras. Pelo contrário, ele ama as tuas palavras. Ele ama quando você diz assim: ah, eu acho que isso. Ele ama quando você fala: ah, eu penso que dessa forma. Ah, eu ouvi isso uma vez. Ah, isso ou aquele outro. O diabo ama as tuas palavras e as minhas palavras. Porém, quando o diabo é confrontado com a espada do Espírito, quando ele é confrontado com a palavra de fato e de verdade, com o Logos, ele não resiste. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Eu quero dizer uma coisa essa manhã. Talvez você tenha passado por situações na sua vida com seus familiares de saúde, que você sente como se estivesse no meio da escuridão. A Bíblia diz que a palavra de Deus, o Logos, que a palavra de Deus, o Rema, ele é lâmpada para os nossos pés. Ou seja, não importa o quão escuro está, quando nós declaramos a palavra, quando nós pegamos a espada do Espírito e nós profetizamos, e nós falamos aquilo que Deus falou, o diabo ele é derrotado, e a luz ela tem que surgir. Então se você está passando por alguma situação hoje, mesmo que aos seus olhos seja uma situação muito difícil, comece a declarar a verdade. Comece a declarar a verdade. Comece a profetizar a palavra. Porque isso começa no mundo espiritual. A guerra está acontecendo e nós estamos vencendo. E por fim, essa espada, ela é uma espada de dois gumes. Você já parou para pensar que de toda a armadura, o único elemento que foi feito 100% para matar é a espada? Todos os outros elementos, eles foram feitos para defesa. As sandálias da preparação do Evangelho da Paz, nós colocávamos como defesa contra o inimigo, para o inimigo não machucar as nossas pernas, contra os lugares que nós iríamos avançar, os territórios que nós vamos enfrentar. E sim, ela possuía embaixo algumas garras que poderiam ser usadas para matar o inimigo. Mas ela não foi feita pela essência para isso. Ela também poderia ser utilizada para isso. Agora a espada não. A espada ela foi feita para que eu e você, nós venhamos a matar. E agora vem o que eu acho que é o que é mais grandioso. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É mais penetrante do que a espada de dois gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Vou repetir. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E agora eu quero que você olhe para mim aqui.
Olha bem aqui para mim. Diferentemente do que muitas vezes nós pensamos, a espada do Espírito, ela não foi criada só para nós fazermos assim com o inimigo. Lembra que eu falei? Ela é uma arma para o corpo a corpo. Ela é uma arma para a proximidade. Ela é uma arma para nós estarmos próximos. Muitas vezes, muitos cristãos estão se utilizando da espada do Espírito só para falar assim: agora eu te derroto, inimigo. Eu vou te derrotar na situação. Olha para mim agora. A espada do Espírito, ela foi feita talvez como propósito principal para que eu e você, nós venhamos a pegar ela. Só que ao invés de fazer assim, nós venhamos fazer assim. Para que ao invés de fazer assim, nós venhamos a fazer assim. Ela é apta para discernir pensamentos. A espada do Espírito, ela foi feita para eu e você vencermos a carne. Para eu e você derrotarmos as nossas vontades. Para eu e você derrotarmos o maior inimigo, meu e seu, o nosso eu. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 11, eu vou finalizar. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Dá uma pausinha aqui. Primeiro ponto que eu quero que você entenda, e que é algo interessante. O inimigo, o diabo, ele veio depois do jejum de Jesus. Ele veio quando Jesus terminou o jejum de 40 dias. Quem sabe que na maioria das vezes, o diabo, ele vai te deixar em paz enquanto você estiver jejuando. Ele te deixa em paz enquanto você está nesse momento de consagração, mas quando você termina, vem a provação. Muitas vezes nós não vamos ter provações enquanto nós estamos jejuando, mas a provação vem quando nós paramos, para ver se tudo aquilo que nós mortificamos na nossa carne, se tudo aquilo que de fato e de verdade o jejum produziu em nós, matar a nossa carne, buscar mais Cristo, de fato e de verdade se tornou vivo e eficaz. Jesus termina o jejum, o diabo vem. E aí ele fala: se você é o Filho de Deus, Satanás sabia que Jesus era o Filho de Deus, mas ele tenta questionar Jesus na identidade dele. Se você, de fato e de verdade, é o Filho de Deus. E aí ele continua. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você acha que essa palavra que Jesus falou foi contra Satanás ou não? O que você acha? Pensa aí. Quando Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você acha que essa palavra foi contra Satanás? Não. Porque Satanás não estava com fome. Jesus estava declarando para ele mesmo a palavra rema. Nem só de pão viverá o homem. Eu estou com fome. Eu estou 40 dias aqui, eu tenho fome, mas nem só de pão eu vou viver. Jesus declarando logos, tornando rema, e o diabo ouvindo, e o diabo sendo derrotado. O diabo estava tentando inserir uma ideia na mente de Jesus, mas ele conhecia o logos, e ele começa a declarar, com tamanha intensidade e tamanho poder, declarando para a mente dele, declarando para os pensamentos dele, declarando para a alma dele,
Nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem. E a palavra continua. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou ele sobre o pináculo do templo. E disse: se tu és filho de Deus, novamente a identidade, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces contra o teu pé em alguma pedra. Quer dizer uma coisa, o diabo sabe tudo o que está escrito, muito mais do que eu e você. Ele conhece cada letra desse livro. Sabe qual a diferença? Ele só conhece o grafé, ele só conhece o gráfico, ele só conhece a letra. Ele não conhece a mensagem viva, ele não conhece a palavra rema. Ele conhece o que está escrito, mas ele não tem força nenhuma para declarar, porque da boca dele não sai o rema. Ele conhecia, ele tentou confundir através da palavra, distorcer a palavra de Deus. Mas quando Jesus declara a palavra, ele tem que recuar. Quando eu e você declaramos a palavra, o diabo tem que recuar. Quando o rema vem, ele tem que recuar. Essa manhã eu quero orar sobre nossos irmãos que não estão mais vindo. Essa manhã eu quero declarar uma manhã de ceia. É o corpo. Eu quero declarar. Nós vamos declarar, nós vamos profetizar. Nós somos corpo, e a Bíblia diz que quando um sofre, todos sofrem. Quando chora, todos choram. Quando se alegra, todos se alegram. Nós vamos declarar o rema vivo, que tem poder de alcançar. E aí ele continua. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Quantas palavras remas Jesus declarou? 3. 3 palavras bem cravadas. O diabo teve que correr. Se coloque em pé nessa manhã. Eu creio que nessa manhã, como uma espada de 2 gumes, nesse dia, o poder de Deus está vindo falar a sua vida. Enquanto eu orava por esse culto nessa manhã, enquanto eu vim orando por esse culto, eu via pessoas falando em línguas, e eu profetizava e declarava. Eu declarava o fruto do Espírito nessa manhã. Eu declarava irmãos e irmãs cheios da presença. Eu declarava pessoas sendo batizadas no Espírito Santo. Eu declarava essa espada cortando, essa espada cravando. Sabe, quando nós somos cheios do Espírito Santo, o diabo ele pode vir, as circunstâncias vão vir, mas nós vamos pegar a palavra viva e eficaz, e nós proferimos, e nós declaramos, e nós profetizamos, e as coisas acontecem. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne ela cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Sabemos isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena:
de vocês.